é um tema, o tema das alterações climáticas no efeito da qualidade da produção do vinho tem sido abordado nas últimas décadas por agrónomos, biólogos, climatologistas, e refiro aqui em nome de alguns, mais na qualidade da agronomia e da biologia, que se têm realmente debruçado sobre este assunto. Refiro aqui particularmente o Gregory Jones, dos Estados Unidos da América, que tem feito muitos trabalhos na Europa, em França, em Espanha, em Itália e em Portugal. Inclusivamente tem um trabalho sobre a região do Douro e essas implicações climáticas no Douro. Estas alterações climáticas podem constituir uma renúncia à tipicidade dos vinhos. Portanto, há um risco para as denominações de origem, particularmente para as denominações de origem mais antigas e mais emblemáticas, como devem calcular. E porquê? São vinhos que são produzidos em determinadas regiões geográficas e com níveis bons de qualidade, por isso têm direito à denominação de origem, e que traduzem o terroir onde eles são produzidos e também com castas autóctones, portanto, castas de origem dessas regiões, dessas zonas geográficas, ou então castas que já lá estão há muitos anos e que, portanto, têm um grande valor para a produção daquele tipo de vinho. A influência climática pode-se ocorrer a várias escalas. Particularmente interessa-nos muito ao nível da videira e da vinha, daí frequentemente nós, agrónomos, falarmos no microclima da vinha, da videira, à volta dos cachos, da sebe, etc. É muito importante esta influência. Aqui só referi que este trabalho que existe de um biólogo da Galiza sobre a alteração climática na Galiza, um trabalho bastante interessante, em que ele fala das componentes climáticas, fala dos índices bioclimáticos e dos efeitos que poderão trazer para a parte agrícola. Aqui, só a título de exemplo, as frentes que realmente a Galiza, que tem grande proximidade com o nosso noroeste português, estará sujeita a estas mesmas frentes, umas quentes e úmidas do sul e outras do norte, frias, como podem ver aí. E depois, estas frentes relacionadas com a orografia, com as grandes barreiras montanhosas que temos, vão explicar muito também a precipitação e outros elementos climáticos. Peço desculpa. Aqui, este esquema é um esquema do australiano, de Richard Smart, já de 85, mas um modelo que usamos muito porque é o efeito que tem vários fatores na qualidade do vinho. E vocês podem ver que o clima é um dos principais, ao lado do solo e de outras decisões culturais, que faz parte também a casta. E aqui vêm com as setas azuis a influência que tem indireta sobre alguns parâmetros e a influência direta com setas vermelhas. E, de facto, o clima, nestes elementos aqui referidos, e não só, mas alguns, a radiação, a temperatura, umidade, vento, precipitação e evaporação, tem um efeito direto na fisiologia da videira. Mais à frente veremos como mais particularmente, e depois também efeito sobre o efeito do estímulo do vigor, características da folhagem, o tal microclima, que afeta então a fisiologia e que depois esta transmite à composição das uvas e à qualidade final do vinho. Portanto, aqui está de um modo esquemático a influência de facto climática ao nível da videira. Essa influência do clima determina muitas vezes alguns índices bioclimáticos que fazem parte destes citados de Branas e do Lan, e que definem os limites geográficos para a cultura da vinha e também para a zonagem, para criar zonas vitícolas. Já este Sr. Becker, de grande importância no mundo da viticultura, definiu que regiões de climas mais frios produzem vinhos brancos mais ácidos e com um buquê e aroma. Regiões mais quentes, o aroma perde a delicadeza, sobretudo nos brancos, e as regiões muito quentes dá vinhos mais alcoolizados, curtos de paladar e bons para vinhos generosos. Mas em que é que se traduzem realmente as alterações climáticas?
Vocês aqui podem ver o mapa do mundo com as várias zonas, as zonas à volta do Equador, zonas tórridas e zonas temperadas, e depois as zonas frias no Ártico e no Antártico. E vocês podem reparar que é na zona temperada, nesta faixa de temperaturas entre os 12 e 22 graus, quer a norte, quer a sul, que a vinha é cultivada. Temos aqui na América do Norte, as zonas vitícolas, aqui na Europa, desde Portugal até a Hungria, várias zonas vitícolas. Depois, no hemisfério sul, temos na América do Sul, temos o Chile, a Argentina, o Uruguai, temos a África do Sul, no continente africano, e temos aqui, na Oceania, temos a Austrália e também Nova Zelândia. Portanto, é nesta faixa de temperaturas entre 12 e 22 graus que a vinha se dá bem. Acontece que, segundo indicações das alterações climáticas, o que se vai verificar é uma tendência desta faixa das temperaturas de 12 a 22 graus migrar para o norte e migrar para o sul. E com isso trazer, de facto, algumas alterações às zonas do velho mundo da viticultura. Esta migração da faixa dos 12 a 22 graus para o Polo Norte e para o Polo Sul pode resultar em que a Inglaterra e a Dinamarca possam vir a produzir vinho. E também que, por exemplo, a nossa região dos vinhos verdes, mais quente, pode pôr em risco a tipicidade dos vinhos. E o Alentejo pode ter mesmo a vinha em risco, pelas elevadas temperaturas que poderá vir a conseguir. Temos aqui também um documento que nos... este mapa é do Gregory Jones, em que ele faz um agrupamento do clima e as castas em função desse clima. E podemos ver que ele aqui considera uma faixa de 13 e 21, muito próxima da outra, e como sabemos, portanto, no hemisfério norte o ciclo vegetativo da videira vai de abril a outubro e no hemisfério sul vai de outubro a abril. E então há aqui um conjunto de castas mais próprias das zonas mais frias, tipo Vila Turgal, Pinot Noir, Stramina. Depois temos já numa faixa que vai destas até ao temperado, o Riesling, Pinot Noir, Chardonnay, Semillon. Depois já numa zona mais temperada, o Cabernet Franc, Merlot, vou citar todas, Syrah, e finalmente na zona mais quente temos naturalmente as uvas de mesa, Cabernet Sauvignon, Grenache, Nebbiolo, etc. E portanto, isto tem muito a ver com a adaptação de facto das castas já ao clima e tem muito a ver com a criação destes tais índices bioclimáticos e também com um conceito de plasticidade das castas, que é a capacidade que algumas castas têm de se adaptar a outros locais e outras não têm. A este respeito, aqui ainda falar deste índice do Winkler, que também define zonas vitícolas. Temos aqui 5 zonas vitícolas, consoante esse valor, que no fundo é um integral térmico, e que vai desde os 1361 graus até aos 2224. E podem ver que nesta região 1 é ótima para as castas produzirem vinhos de alta qualidade. Aqui na faixa seguinte, já só nas encostas é que se poderá produzir vinhos de qualidade, nos vales apenas vinhos de mesa. Na classificação 3 já só temos, portanto, adequação para vinhos de mesa, já não conseguimos obter qualidade. Na região 4 podemos ter zonas adaptadas a vinhos doces e aqui a vinhos muito, muito adequadas aos vinhos doces, portanto, aos vinhos generosos, aos vinhos fortificados. Eu tentei, à semelhança e com um estudo que fizemos na Estação Vitivinícola há uns anos, adaptar às nossas castas este índice do Winkler, que não é mais do que o integral térmico da soma das temperaturas que vai desde 1 de abril a 30 de setembro, tomando como zero estativo os 10 graus centígrados. E acontece que temos aqui castas que têm menos necessidades térmicas do que outras. Refiro nas brancas a Trajadura e o Alvarinho, que anda por 1100 e tal graus centígrados, nas tintas o Alvarilhão, que é o nosso branceiro, o Padeiro,
e que também andam nessa ordem de valores. Já castas como o arinto, que é a nossa pedrená, e a batoca, e nas tintas o pedral andam à volta dos 1200 e pouco. Um bocadinho mais acima temos o avesso e o loureiro, com 1266, 68, e o vinhão, o vassal e o espadeiro. Peço perdão, portanto, o avesso e o alvarinho a par do vinhão, não é? Portanto, lá está, duas castas, loureiro e vinhão, da zona da Ribeira Lima, muito semelhantes nestas exigências térmicas, e depois temos castas mais exigentes, que é o azal, o vassal e o espadeiro, e ainda mais exigentes o amaral e o ramo-de-anho, que consegue chegar às 1424. Estão a ver que estes valores que se aproximam muito dos do Winkler estão muito acima, portanto, de produzir vinhos de grande qualidade aqui na região. Portanto, estas alterações climáticas poderão ser uma boa oportunidade para estas castas que têm dificuldade de maturação, porque se vamos ter mais calor, podemos, de facto, conseguir amadurecer melhor. Por exemplo, um azal, que é uma casta do interior, da zona de Basco, se calhar poderemos vir até lá em Viana do Castelo, porque se as temperaturas realmente subirem, ela poderá conseguir estes 1305 graus centígrados numa zona mais litoral. E quem diz para o azal, diz para as outras castas tintas. Isto é só para vos referir, de facto, a capacidade das castas, a tal plasticidade que é muito diferente. Eu refiro-vos que o arinto é uma casta nacional, de tão plástica que ela é cultivada em todo o país, embora ela seja oriunda aqui da zona de Bucelas, mas é muito mais, a densidade de plantação é de facto no Minho que ela encontra maior expressão. O loureiro já é uma casta plástica que se adapta na região toda, embora de facto a origem e a maior concentração seja à volta do Val do Lima. E temos, por exemplo, a casta alvarinho, que não é nada plástica, e portanto só aqui na região onde ela obtém os maiores ganhos de qualidade é de facto na zona do Alto Minho. O fator casta é um fator muito importante e que pode contribuir para a sustentabilidade económica da cultura da vinha. E porquê? Porque a casta é um fator modificável, eu posso hoje pôr uma, amanhã pôr outra na minha vinha, e eu, se tiver que perder algumas castas que possam perder de facto o seu caráter e a sua importância numa determinadas zonas, eu posso introduzir outras castas e, portanto, tentar obter, evidentemente que aqui podemos estar a perder, como eu disse, a genuinidade da denominação de origem. Mas temos sempre uma possibilidade com o fator casta de modificar ou de manter a cultura da vinha, talvez com produtos ligeiramente diferentes, mas poderá acontecer. Daí a importância da variabilidade intervarietal que nós temos no nosso país e particularmente na nossa região, que temos muitas castas, felizmente. Aqui, por exemplo, as alterações climáticas poderão valorizar castas que são mais ácidas na nossa região e têm dificuldades em amadurecer. Aqui nas brancas refiro castas que hoje são chamadas minoritárias, porque praticamente são muito pouco usadas, mas castas como o cainho, que é um parente do alvarinho, o esganinho, o salmamed, que é o verdelho branco e o esganoso, e nas tintas, espadeiro mole, sesão, verdeal, labrusco, que são castas que têm mais dificuldades em amadurecer com as condições atuais. Portanto, estima-se que as alterações, esta enumeração de consequências é contida naquela bibliografia que vos citei no início daqueles autores. Portanto, haverá uma maior incidência de episódios fortes de precipitação no inverno, maior frequência das temperaturas extremas no verão, diminuição da precipitação no verão, conduzindo a períodos de seca prolongada e aumento de dias de geada, particularmente às vezes até já em maio, não é muito normal. Fevereiro e março aparecerão com temperaturas mais amenas, um junho já quente sem precipitação e um setembro mais fresco. Isto fará com que será afetada a fenologia da videira, ou seja, a floração poderá ocorrer 6 dias antes do que é normal e o pintor mais cedo, cerca de 15 dias. Foi exatamente o que se passou no ciclo vegetativo 2017. E isto irá implicar maturações e vindimas, portanto, mais cedo. Por outro lado, haverá uma melhoria em termos sanitários, porque haverá menor incidência de doenças criptogâmicas, que são muito preocupantes na nossa região, como é o milho, o oído e as pedrilhões. Portanto,
nem tudo é mau em relação a algumas destas modificações. Estima-se também que haverá um aumento que pode variar entre 1 e 4 da temperatura, que pode variar a 1 e 4 graus ano, e mais preocupante também é os níveis a que poderá atingir os níveis de CO2, que poderá duplicar dos que existem atualmente e ir até aos 700 partes por milhão. Este Martínez Lucher diz que estas condições vão acelerar o amadurecimento das uvas, afetando a cor e possivelmente o aroma dos vinhos. De facto, nós podemos ver aqui, de um trabalho de Schultz, o que é que acontece? Acontece que a frequência destas temperaturas extremas no verão vão potenciar a evapotranspiração e, com a menor queda pluviométrica, vão impedir que a produção da vinha atinja o seu pleno. Uma fase, portanto, de maior produção, do potencial que ela tem. E também que haja uma modificação da composição aromática. Ele estudou a casta Riesling e Müller-Thurgau, mas temos aqui o exemplo da casta Riesling, que nesta situação A é a situação atual, em que entre a faixa dos 15 e 25 graus centígrados é a faixa onde há a formação, a riqueza de formação dos monoterpenos, que são os importantes componentes aromáticos. E nesta situação B será a simulação do que poderá vir a acontecer, em que essa formação desses monoterpenos irá fazer-se numa faixa dos 30 a 35 e, portanto, não irá ser bem conseguida. Aqui fala, principalmente estas duas curvas, esta com bolas brancas, refere a incidência do sol nos vagos, a importância que tem essa formação dos monoterpenos ao nível da polpa e aqui ao nível da película. Como sabem, ao nível da película não só existem muitas componentes da cor como de aroma. Há algumas realidades já ocorridas aqui na região, mas também há algumas técnicas que devemos usar para contrabalançar algumas dessas ocorrências. Eu falo particularmente em algumas. O caso do aumento do stress hídrico. Vocês podem ver aqui uma imagem de videiras lado a lado, uma muito mais atingida com a folhagem mais seca pelo stress hídrico em favor da outra, porque estão instaladas em porta-enxertos diferentes. Portanto, esta está no 10114, esta no 1103P, e este porta-enxerto é muito mais resistente à secura. Portanto, nós temos que usar porta-enxertos deste grupo Berlandiera rupestres, que são muito mais resistentes à secura do que outros, caso estejamos com problemas de stress hídrico. E temos sempre a possibilidade de regar, mas nós muitas vezes também pomos a mesma questão que há pouco foi referida, e será que vamos ter água para regar a vinha e regar outras culturas? Não é? A vinha é uma cultura que não é muito exigente em água, mas será que, abusando como agora se está, não há vinha nenhuma que não seja instalada com sistema de rega, será que esse sistema de rega vão ter água para passar nos carros? Isso é que não sabemos. Outro aspecto muito importante é o escaldão. Já em 2013 e o ano passado, há 10 anos, estão-se a acusar muitas situações de escaldão nos cachos. E acontece que já existe um tratamento com um produto caolino que protege de algum modo os cachos, mas é sempre mais um tratamento, mais um encargo vitícola, e no Douro particularmente estão já a usar bastante como prevenção a aplicação de caolino. Depois temos castas que são mais sensíveis que outras. Por exemplo, o vinhão é uma casta muito sensível ao escaldão. Vocês podem ver, isto é o lado norte da Sebe, este é o lado sul da Sebe, e em 2003 a vinha estava com este aspecto, os cachos protegidos, sem problemas nenhuns, e na parte exposta a sul encontravam-se, portanto, já todos queimados. Daí que ser importante a orientação da vinha. Há que castas sensíveis serem obrigatoriamente orientadas no sentido norte-sul, para que não fique exposta dominantemente a sul a posição dos cachos. E usar também castas menos sensíveis. O caso do Amaral, que é uma casta tinta, que estava numa linha ao lado
deste vinhão não sofreu qualquer dano com o escaldão, nas mesmas circunstâncias. Portanto, há que atender ao fator da casta. Supomos que estas condições para o escaldão que andarão muito à volta de temperaturas superiores a 35 graus e umidades relativas baixas, que são mais vulneráveis a esse escaldão vinhas novas, vinhas adultas muito intervencionadas, vinhas em stress hídrico e também em fraco desenvolvimento vegetativo, e coloco-vos aqui um caso da casta loureiro em 2016, no dia 7 de agosto de 2016, em que nós registramos na nossa estação temperaturas desde o meio-dia até às 8 da noite superiores a 35 graus, aqui com o máximo de 42 graus centígrados às 3 horas, e umidades relativas baixíssimas. Acontece que no dia seguinte o aspecto era este e, passado 8 dias, o aspecto do cacho era este. Portanto, eu termino só dizendo que, de facto, só com uvas perfeitas e maduras é possível atingir bons níveis de produção e de qualidade, e que, de facto, podem ser afetadas se realmente se concretizarem alguma destas alterações climáticas. Muito obrigada.